última vez você falou que ia dar azar, que não funcionava, mas João Paulo Capelanes, no meio da fiel torcida, trouxe sorte e título paulista. Agora ele está isolado, tá naquele lugarzinho que ele já comprou, é dele, já não rolou. Ele já tomou conta aí. Tá no seu terreno, hein? E aí, Capela, boa tarde pra você. Tá mandando ver, hein? Bora, Rê! Um beijo pra vocês, pros meus amigos. Ô, Ronaldão, o negócio é o seguinte, ó. Você tem que estar feliz de eu estar aqui hoje na Neoquímica Arena mais uma vez, porque hoje é Sul-Americana. E se tem alguém nesse programa que conhece como ninguém a Sul-Americana, este alguém sou eu. Clube Atlético Paranaense é o único time do Brasil com 2 títulos de Sul-Americana. Então deixa que esse campeonato aqui eu entendo, tá? E esse campeonato que começa hoje pro Coringaço. Afinal de contas, a expectativa qual que é? Que o Corinthians comece bem contra o Huracan. Ontem o Lucas Herrero, lá no CT Joaquim Grava, trouxe informações importantes. Estão só cravando. O Garro vai ficar fora um período, tá na Espanha, tratando o joelho, que ele tenha toda a saúde do mundo para uma recuperação muito rápida. E o Hugo Souza, uma lesão grau 2. Então fica aí pelo menos um mês afastado dos gramados, vai tratar a coxa. Agora, se você me perguntar, expectativa de público, casa cheia. E de quebra, enfrenta um adversário chato na temporada. São 15 jogos do Huracan até aqui, gente. Atenção, time chato realmente. Só perdeu uma partida. Tem quase 70% de aproveitamento. Não fez um grande campeonato argentino temporada passada, ficou na 8ª colocação. Só que nessa temporada o Huracan tá bacana. E vocês lembram do Ábila, o Antiope Ábila, centroavante que passou pelo Cruzeiro principalmente? É o centroavante do Huracan. Mas há uma expectativa que talvez ele não comece a partida entre os titulares. Há uma incógnita ainda na cabeça do treinador se ele vai com uma linha de 4 ou com uma linha de 3. O que a gente sabe é que o Corinthians sem o Garro, vocês falaram muito sobre o Coronado, há sim uma possibilidade, uma vez que o Coronado estava se recuperando de lesão nas últimas semanas, que ele possa pelo menos começar a partida entre os titulares. Caso isso não aconteça, claro, mais uma vez o Romero vai comandar esse ataque com o Memphis Depay, com o Yuri Alberto. Eu falei sobre a expectativa de público, pelo que a gente conseguiu apurar aqui, mais de 40 mil ingressos vendidos de forma antecipada. A minha Neoquímica Arena vai estar lotada essa noite, Renata. 7 da noite a bola rola por aqui. Tô impressionada, tá empolgado, Capelanes. Eu também tô empolgado. Estreia contra o Huracan em casa com seu torcedor, porém sem Garro e Hugo Souza. Número 10 e Corinthians. Uma relação de proximidade em 2025. Começou com a polêmica troca da camisa 10, que passou do Garro para o Memphis, e hoje a equipe inicia a 10ª participação na Copa Sul-Americana. Aliás, o ex-camisa 10 não joga. Garro está em Madrid tratando o joelho direito, só volta ao Brasil semana que vem. Outro que tá fora é Hugo Souza. O camisa 1 tem 0 condição de jogo por uma lesão na coxa e pode ficar fora por até 1 mês. Missão para Matheus Donelli. Encarar da melhor maneira, né? Muito feliz com as oportunidades de poder ajudar, de poder contribuir com a equipe. Venho trabalhando diariamente muito forte para sempre estar pronto e poder ajudar todo mundo. Pelo menos o atual 10 vai pro jogo. Memphis confirmado, assim como o restante dos titulares, para a estreia contra o Huracan às 7 da noite em Itaquera. Essa é a 3ª participação seguida do Timão na Sula. E em estreias da competição, não perde há 5 edições. O último tropeço foi há 18 anos, para o Botafogo em 2007. Ao todo, soma 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas em jogos inaugurais do torneio. E vai em busca do título inédito. Que Corinthians. Aqui é Corinthians, tem que competir de todo jeito, mesmo se for amistoso. Vamos indo passo a passo e aí veremos. Pode acontecer muita coisa, mas dar prioridade a um torneio, não. Damos a mesma prioridade para os 3 torneios. Não le damos a mesma prioridade aos 3 torneios. O adversário vive boa fase. O Huracan não perde há exatos 2 meses. É o 4º colocado do campeonato argentino e sofreu apenas 4 gols nos últimos 11 jogos. Então o Timão vai precisar trabalhar dobrado, com Matheus Donelli no gol, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique ou André Ramalho e Angileri, Ranielli, Martínez, Carrilho e Coronado ou Romero, Memphis e Yuri Alberto.
É hoje em Itaquera, palco em que o Timão não perde há 23 jogos. Palco da taça comemorada há menos de uma semana. É, Ronaldão, e aí, chegou a hora! Sul-Americana, estreando em casa, um time que vem lá em cima, porque no Campeonato Paulista mostrou força e uma equipe que tem muita qualidade. Agora tá naquele ponto certo. E foi desclassificado injustamente na Libertadores, porque em casa estava ganhando de 2-0. Poderia ter feito o terceiro gol e continuar sendo o oitavo time a estar na Libertadores. Vocês estão acostumados a jogar Sul-Americano. Olá, que tal? Nós precisamos ganhar, na verdade, você tem razão, Du, porque ganhando essa competição também, aí vai mudar a história do Corinthians, vai ser campeão de tudo. Porque vai ser campeão da Sul-Americana, da Liberta, Mundial. Segunda divisão. Essa ser. frase é utilizada pelo Inter. É o quê? Utilizada pelo meu Inter, é. Lá, se você chegar em Porto Alegre, Inter campeão de tudo. Sul-Americana, Libertadores, Mundial, Brasileiro, Copa do Brasil. Só que o Corinthians tem da segunda divisão, né, Renato? E esse ano vai completar 45 Corinthians tem o título da segunda divisão hein? também, né? Quê? Corinthians. O quê? É, Tem um segunda título da divisão segunda é verdade, a gente não... Tem esse uns que jogaram o Paulistinha B também aí. Depois você puxa aí, vê lá a história, Tele Santana. Histórico. Agora o Corinthians, falando do Corinthians, a dificuldade. A gente não pode comemorar. Nós comemoramos um título e agora vamos jogar contra o Huracan sem Hugo e sem Garro. Eu não aguento mais. É só coisa ruim. Por quê? Você tá nervoso com isso? E na outra já Mas você não perdemos falou essas bem do peças. Donelli ontem. Mas aí que tá. Isso, menina. O que me deixa o coraçãozinho mais tranquilo é que Donelli está no gol numa fase espetacular. E esse meio de campo do Corinthians, no primeiro jogo contra o Palmeiras, jogou sem o Garro. E jogou muito bem. E ganhou na casa do o Palmeiras. Romero? O Romero deve fazer esse meio campo aí também, que o Romero foi muito bem lembrado por você, Du. Parabéns. Que corintianaço que nós Tem um temos Coronado, aqui hoje. né? Mais um, né? Coronado. Isso não, isso é alguém que estuda, se Coronado prepara não. pro programa. Coronado vai pro São Paulo já. Quem? Coronado. Ela O vai lá São pro Paulo? porque tá numa fase ruim, tá numa fase péssima esse menino. E o salário... Agora, hoje, eu tenho dúvida, porque se ele quiser um articulador para substituir com as características do Garro, é o Coronado. Mas o Romero é o cara que tem raça, tem vontade, que luta, que volta para marcar. Tem que ver o que o Ramon Dias está pensando, Cicinho. Exatamente. E o Romero se encaixa em todos esses aspectos aí, ainda mais no quesito Libertadores, né? Um cara com a postura de jogador de Libertadores, guerreiro, não desiste das jogadas e sempre quando entra contribui com o Corinthians. Então tá numa fase muito melhor do que o Coronado, mas em termos de qualidade, se tiver numa noite legal, o Coronado é muito mais jogador do que o Romero. E você falou que o Inter venceu tudo, campeão de tudo, porque venceu a Sul-Americana também, é isso? Mas não foi campeão da B, bebida. Então não venceu tudo. Não, mas esse... O América foi Deixa eu só falar uma coisa, você quer minha opinião. Isso aqui não é informação, opinião, como torcedora. O América foi campeão da Série B na época que o Inter estava na Série B, então não foi de tudo. Ó, posso falar? Capela, hoje o expediente é em Itaquera. Você já deu aquela provocada, chamou o trio Marco Aurélio Cunha, Cicinho e Sgarbi no YouTube, deu aquela provocada gigante. Você gosta, hein, Capela? Não, mas eu amo eles, o nosso Triucas. É o Triucas, não tem Triucas, jeito, é o Triucas. eu amo eles, mas é o seguinte, é o Triucas, é o Triucas, Cicinho, o Doutor e o Sgarbinho, que em 2005 não era nem nascido, né, mas não tem problema. Mas o negócio é o seguinte, gente, como é bom ser corintiano, né, fala a verdade, vamos falar o papo reto aqui, eu e você que tá assistindo, é gostoso ser corintiano, gente, porque sabe o quê, gente? O jogo é 7 da noite, geralmente 9 e pouco, mas o lance é o seguinte... Hoje, a arbitragem de um chileno, Cristian Garay. Ele é um árbitro já experiente, torcer para que não atrapalhe. O Corinthians, todo mundo sabe, não tem o Hugo, não tem o Garro. Mais de 40 mil ingressos vendidos por aqui. E, inclusive, eu cheguei de metrô hoje. E eu dei uma passada lá embaixo, o pessoal tava indo um pouco tímido. Eu não sei, viu, Rê, nesse termômetro aí de Sul-Americana, se o torcedor corintiano ele tá naquela pegada. Porque no jogo da pré-Libertadores eu cheguei nesse horário para fazer o jogo aberto aqui, o pau já tava cantando lá embaixo na estação, eles fecharam a plataforma, galera já tava aqui, ó, no espetinho, no jogo às 9h30 da noite. O jogo hoje às 7, aparentemente a fiel torcida corintiana tá mais cautelosa. Quem não pode estar cauteloso justamente é o Corinthians, sem o Garro, sem o Hugo, vai o Donelli e a dúvida, joga
joga Coronado ou joga Romero. Pelo que a gente conseguiu apurar de informação, nas últimas semanas o Coronado se recuperou de lesão, treinou, está entre os relacionados e pode começar a partida entre os titulares. Então, tirando esses desfalques, é, entre aspas, força máxima do Coringaço hoje à noite, Rê. Pois é, Capela, já vou passar a bola para o Everton Guimarães para saber se ele escolheria Romero para ser titular, Igor Coronado, ou até mesmo, quem sabe, o Thales Magno, né? Uma surpresa. E aí, Everton? Everton Dias. Então, Renata, aí eu vou entre a minha paixão, eu adoro o Coronado, entre um jogador muito efetivo, que sempre entra bem. Aliás, são dois, né? Tanto o Thales quanto o Romero. Romero é um talismã desse time, né? Sempre desequilibra. Agora, vamos lá. Entre o que o São Paulo tem de adversário hoje e o que o Corinthians tem de adversário, o Corinthians vai pegar um mais embaçado, hein? Mais embaçado. Claro, a Arena Corinthians, que eu conheço bem, que eu frequento com frequência, né? Tô sempre lá. É que eu vou disfarçar, as pessoas não me notam, mas tô sempre lá com o Ronaldo. Aí é embaçado, Renata. 22 pontos, a 2 pontos do líder do grupo. É um adversário embaçado. Ótimo, ótimo jogo para a gente, mais uma vez, ter a certeza se o Ramon Dias e o Paliro, se a dupla azeitou o Corinthians ou se contra o Palmeiras foi mais por queda de rendimento do Palmeiras. Ótimo jogo. O adversário de hoje é embaçado, é sul-americana, mas é embaçado e é um ótimo jogo para a gente testar. Entre os três, já que você me perguntou, se tivesse que optar para a saída, eu já meteria o Romero no jogo. Ulisses, você faria o quê se fosse Ramon Dias? A torcida joga. É o jogo que a Tá, mas tem Coronado, tem que escolher entre Coronado, Romero, Thales Magno. Pode pôr com 3 zagueiros. Pode pôr, não, 3 zagueiros não. Aprendeu a lição, né? Você tá louco, o cara foi lá em Guayaquil, velho. A hora que eu vi 3 zagueiros, eu falei pro Ronaldo, esse cara tá louco, não é possível. Ele nunca jogou assim, agora vai inventar. Tomou 3, né? 3 zagueiros e tomou 3 gols. Não, tomou 3 e saiu da Libertadores, que é um grande responsável. A situação é a seguinte do Corinthians, tem que ser o Coronado. O que o Coronado recebe no Corinthians, ele tem que, pelo menos, demonstrar a qualidade. Ele tem qualidade, mas... E ele tem características parecidas com a do Garro. Iguais. É difícil jogar um com o outro, no mesmo time os dois. Porque um lembra muito o outro a maneira de jogar. Tem que ser o Coronado. Não chega, agora acabou, né, Coronado? Vamos lá? O Garro vai ficar aí 2 meses, 1 mês, 3 meses, não sei quanto fora. Agora vamos lá, meu filho. Tá aí a camisa de titular, vai lá e resolve. Porque você tem motivo para resolver, né? Que a bufunfa é boa. Ô Chico, de verdade, o Ramon, na vida dele foi assim, não nada como um dia após o outro, nada como um campeonato após o outro. Cai na Libertadores, mas ganha o Paulistão. E nesse momento, hoje ele está sendo bem considerado pelo torcedor, pelo título, e ele tem que ter aprendido as lições. Não, sim, mas são 2 desfalques importantes, né? O Hugo e o Garro, e não são apenas para esse jogo. O Ulisses falou bem, né? O Garro vai ficar uma semana em Madrid, depois ele segue a recuperação, e eu acho que ele tem que resolver de uma vez por todas esse problema. Não dá para ele jogar, como ele disse, anestesiado. Se o Garro conhecesse Marco Aurélio Cunha e o quanto ele conhece o assunto ortopedia, não ia tão longe. Dá uma ajuda aí. Ele tem que resolver, gente, porque, pô, jogar anestesiado não é com infiltração, é com anestesia. Eu nunca vi isso. Doutor. Então, uma maluquice. O Garro tem que resolver o problema. Agora, você nunca viu? O quê? Anestesiado? Nunca jogou. Depois eu vou te contar uma historinha minha, bebê. Dedo quebrado. Caraca, anestesiado. Dedo quebrado. Não é legal, né? Não é legal. O cara tem que resolver o O Josué problema. jogou a final da Libertadores. Você já tinha visto o dedo quebrado em goleiro pela Aliança? Já. Uma história no futebol argentino, o cara perdeu o dedo. Ai, que isso. O nome dele era Pompido. Não, por isso que é proibido. Só que tá dentro da luva lá, né, Rogério? Por isso que eu não uso. Não é Pompido, é Pompido. Cara, mas só pra concluir aqui, eu acho que o Coronado realmente, pelo investimento e pela qualidade dele, você fala com os jogadores do Corinthians, os caras dizem que no treinamento que ele faz é piada. Então ele precisa assumir a responsabilidade no jogo. E até pelo período que o Garro vai ficar fora, que o Coronado assuma. Agora, eu acho que o Ramon vai botar o Romero. Porque o Mendes foi muito bem nessa função. E pelo jogo contra o Palmeiras. Exato. Sem o Garro. Exato. Eu gostaria de fazer uma entrevista, por favor, aqui no Futebol para a Ponta Direita, para a Fonte. Sempre pela ponta direita. Doutor, em relação à contusão do Garro, embora o senhor não tenha analisado os exames, de uma maneira assim, por cima, tá? O que o senhor acha que aconteceu, por favor? Bom, acha é uma palavra ruim para médico, Nossa né? senhora, já tomou invertido. Então eu vou refazer a minha pergunta. Doutor, vai pro inferno, não quero mais saber da tua resposta.
Deixa eu falar. Tomou? E aí, Marco? Não, eu não faço... E ele que falou para eu perguntar assim. Vamos lá, a dúvida deve ser uma tendinite crônica, alguma coisa que tá... Tendinopatia patelar. Tendinopatia patelar, pelo que foi dito, né? Isso é realmente uma dor crônica, o tendão começa a ter micro-rupturas e se faz tratamento fisioterápico, analgesia. Não acho que ele jogou anestesiado, sinceramente. Não, foi o que ele disse. Ele não tem a terminologia correta, ele deve ter jogado a base. É o sentido figurado. De anti-inflamatórios, medicações. Não é permitido. Não é permitido. Anti-inflamatório. Então, anti-inflamatórios. Ele disse que o joelho dele está cheio de agulha. De furo, né? Anti-inflamatórios, analgésicos e tal. Isso você faz dentro do possível, Porque quando põe corticoide pode romper o tendão, né? Não se faz infiltração de corticoide local no tendão, né? Risco de ruptura mesmo. O que rompe o tendão é agulha, então, eu acredito que ele vai fazer terapias alternativas, como plasma rico em plaquetas, essas coisas que se faz na Europa. O Barcelona tem o professor Ramon Cugá, que é especialista nisso. Esse é bom mesmo. Ele é brilhante, eu estive pessoalmente com ele. Lá Soares tratava pra ter uma ideia, ele fez no meu joelho. Tinha uma tendinite patelar, eu tenho as fotos. Olha aí. E ele fez e eu melhorei muito. Então tem esse tipo de medicina já bem desenvolvida, com células próprias de crescimento e tal, para desenvolver, melhorar, enfim, cicatrizar esse tendão. E demora um mês e meio. Acho que crescimento ele tem que ser nos interessa, hein, Marco? Crescimento aí nos interessa. Vocês já estão candidatos. Então, o Cicinho amarrava ele na porteira, as duas mãos, a mãe amarrava ele no engado Fusca e puxava para ver se ele crescia. Que isso? Lá na fazenda, lá, lembra? Né? Assim, enrolava a faixa no joelho para não ficar com a perna torta. Tá vendo? Célula tronco, Tadinho de Cicinho. Faz célula tronco. Então tem terapias já bem avançadas na Europa que se faz isso. Aqui no Brasil ainda não é reconhecido. Mas e o que a torcida quer saber é o seguinte: quando que o Garro vai poder voltar a jogar? Porque não querem saber, as pessoas não querem saber geralmente o que é o problema, querem saber quando estará disponível. Eu, como especialista... Isso aí, o que seria o tempo mínimo de tratamento? Eu, como especialista, 60 dias. 45 60 dias, não é muito? Né? Não, até porque tem gente que fala que ele volta depois do Mundial. Vocês são doutores também, velho. Vocês são médicos também, velho. Deixa o doutor responder, velho. É o lixo, vocês são médicos. Mas ele tá respondendo. Em geral, ele está respondendo e concordando comigo. Para ter resposta boa, terapêutica e preservar o tendão aí de 4 semanas a 6 semanas. Isso, por favor, né? Eu estou sendo até um pouco leviano em falar, vocês dois? sem conhecer o caso, né? Então, eu estou dizendo esporadicamente aí. Eu posso perguntar do Hugo também, doutor, que estão falando de uma lesão muscular, lesão 2? O senhor pode me esclarecer, por favor? O senhor não Ulisses e nem o Chico, pelo amor de Deus! Acho que 3 semanas, possivelmente. Obrigado, doutor. Muito obrigado. 3 semanas que quase um mês, mas tem nós temos o Donelli, pode ficar um pouquinho mais. Mas são jogadores que preocupam, são 2 dos principais, só que tem gente chamando a responsa também. O Carrilho tá chamando a responsa no Corinthians. O Donelli fez um grande jogo contra o Bahia também, que precisava, sem ritmo de jogo. Você fala mais animado quando fala do Corinthians. Você viu que ele tava... Ele tá mais animado com o Corinthians que com o São Paulo. Renato, ele tava murchinho lá no telão, murchinho ao São Paulo. Gente, mas não é o torcedor... Ele tem que ser realista, né, Cicinho e Sgarbi? Você tem que olhar a realidade, o que tá acontecendo. Eu tenho uma mãe e uma namorada corintianas, então um beijo pra elas. Você já falou que queria um mês do São Paulo. Nossa, você tá igual o Chico, vocês estão convivendo muito. Cara, não me complica. Depois fala de mim, depois fala de mim. Aí, ó. Tá influenciado já. Vou mandar um beijo pra elas. Pra mãe e pra namorada. Então você é adotado. Só que o Huracan, o Ronaldo tá achando que é um jogo fácil, tá todo... Não falei nada, eu até agora não falei nada. O Huracan, são 9 jogos. São 9 jogos sem perder, tá bem no campeonato argentino. É o time bom. Você sabe o que quer dizer Huracan? Você sabe o que quer dizer Huracan? Você não sabe? É Furacão, meu menino. Sabia já. Não, Furacão parece o Capelanes, Atlético Paranaense. Já rolou lá pelo morro lá de Itaquera. Mas é um time até melhor do que o Tadieres, por exemplo. É um time que poderia estar na Libertadores. De verdade, você acha que de 1 a 10, o quanto o Huracan pode trazer problemas hoje pro Corinthians? Muita dificuldade, porque nós vimos já o começo da Sul-Americana. Muita dificuldade. E aí tá chegando, Jorge? Negão, para que sair, velho. Porque a soberba é pra lá. Porque é o seguinte, nós estamos vendo uma intensidade diferente nesses 2 campeonatos, tanto na Libertadores como na Sul-Americana, a entrega dos outros times. Então, os times brasileiros têm que ficar ligados nisso aí, Titinho. A gente estava comentando no primeiro tempo aqui do jogo aberto, falando o quê? Falando da intensidade.
os times, o Fortaleza em casa sentiu a intensidade do Racing também. E ontem também, esse Cinzano aí, sei lá o nome dessa bebida, que jogou contra o Galo, deu um trabalho para a Silenciano. Silenciano. Tudo ele compara. Cicinho, deixa eu dar mais com você agora, pra dar aprender as lições. Não. Cicinho. Então é isso. O Cicinho não pode ter esse negócio de já ganhou. Não pode existir. Então, nossa, mas que diferença de discurso. Ele tá dizendo que não pode ter o salto alto. É o discurso de quem já foi campeão esse ano, bebê. É isso aí, fiel. Esse é o videozinho que eu trouxe pra vocês hoje com o corte do jogo aberto. Todo o crédito é o jogo aberto. Com essas informações desse pré-jogo aí do Corinthians contra o Huracan na estreia da Sul-Americana aí. E a provável escalação do Corinthians aí é o Roberto, Memphis Depay no ataque, né? E Igor Coronado ali no lugar de ou Romero, né? Então temos essa dúvida aí se vai ser Igor Coronado ou Romero. Mas eu acho que vai começar com o Igor Coronado e talvez depois trocando por Romero. Na posição ali do Garro, né? Rodrigo Garro aí que tá na Espanha fazendo tratamento. E meio de campo ali vai ser Carrilho, Martínez e Ranieri. Nos laterais, Anginelli e Mateuzinho. E na zaga ali vai ser o Félix Torres, ou André Ramalho, ou Gustavo Henrique, né? E no gol, infelizmente, o Hugo Souza também não tá se sentindo bem. Então vai se entrar com o Matheus Donelli. O Matheus Donelli que entrou contra o Bahia, fez um bom jogo também, fez boa defesa. Então vamos esperar o melhor desse time de hoje aí. Eu gostaria que vocês deixassem no comentário já o palpite de vocês para esse jogo de hoje aí. Meu palpite aí é 1-0, gol de Yuri Alberto. Deixa vocês no comentário também o palpite de vocês para esse jogo de hoje aí. Vamos demonstrar nossa força, nossa torcida fiel aí para esse jogo de hoje, na estreia da Sul-Americana. Então é isso. Essa foi uma provável escalação que eu trouxe para vocês aí para esse jogo de hoje. Eu creio que esse time aí vai agregar muito valor nesse jogo de hoje, vai conseguir sair com a vitória. Apesar do meu palpite ter sido de 1-0, e eu tenho uma fé em que esse time consiga fazer um resultado até melhor do que 1-0, né? Jogando em casa ali, pode fazer um resultado muito bom para poder, já no próximo confronto aí, ter uma certa vantagem aí, né? Então é isso, galera. Esse é o videozinho que eu trouxe para vocês hoje. Vem trazendo alguns vídeos todos os dias para vocês com informações a respeito do Corinthians aqui no nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. Então não deixe de se inscrever no canal para vocês acompanharem e estar sempre atualizado de tudo que acontece no Corinthians. É isso aí. No mais, acho que o Timão aí vem fazendo uma ótima campanha, né? Ramon Dias vem mexendo bastante bem no time aí. Só uma ressalva ali, tem hora que ele demora para mexer um pouco no time no jogo ali. Quando já tem que fazer alguma substituição, ele deixa às vezes uma substituição que vai fazer no primeiro tempo ali ainda, poder mudar um pouco já o ritmo do jogo, quando o Corinthians não tá com um ritmo muito bom de jogo, para ele poder logo fazer a mudança. Ele acaba adiando essa mudança lá pro segundo tempo, aí o Corinthians acaba levando um gol do primeiro tempo ali, então Ramon Dias tem que ficar um pouco mais esperto nessa situação aí. Mas eu venho gostando bastante do trabalho dele e creio que vai estar agregando aí muito valor ao Corinthians para essa temporada 2025, não é à toa que pegou o Corinthians numa situação ruim lá em 2024, levantou bastante o time e trouxe o mesmo time para essa temporada 2025, já ganhando o título aí do Campeonato Paulista, e podemos conquistar essa Sul-Americana e também, quem sabe o brasileiro, hein? Vamos torcer aí, né, fiel? Vamos sonhar aí, tem que sonhar alto, porque o Coringão é capaz de conquistar sim, e vamos com tudo. O jogo esse que acontece hoje aí, às 19 horas aí no estádio do Timão. Então, joguinho em casa aí é sempre bem-vindo para poder conquistar bons resultados aí, né? E botar frente nesse campeonato. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E vai, Corinthians!